Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo sim, tia. Tudo bem, Leleca? Sim, sim, sim. E aí, preparados para a nova história? Tô sim, tia. Ah, e a Leleca? Então, vamos lá, vamos assistir essa nova série Amando ao Senhor. Que história a gente vai aprender hoje? Vamos ver, Aqueles que amam o Senhor fazem o quê? Vamos lá. Vamos aprender hoje? Vamos, Bora tia. lá? Vamos sim! Ei! Bora lá! A paz do Senhor, crianças. Pai, senhor, tia Ana Lúcia. A paz do Senhor, Leleca. Paz, tia. Leleca. Como é que vocês estão, vocês dois, hein? Eu tô bem, tia. Hoje a tia Ana Lúcia vai contar mais uma história da palavra de Deus, crianças. Olha. Leleca e Guto, vocês já tiveram algum sonho? Vocês já tia, sonharam? Já sim. Pois é, e a tia Ana Lúcia hoje vai contar uma história da palavra de Deus de um rei. E esse rei, olha, a tia Ana Lúcia trouxe até aqui, ó, uma coroa. Olha, Guto, uma coroa. Ai, que legal! Tá vendo? Sim, Havia um legal. rei chamado Nabucodonosor. Olha Ele de novo. Ele de novo, tia. É o Nabucodonosor! É, tia. Nabucodonosor. E ele... Fala, Leleca. Nabucodonosor! Zor. É. Isso. Dono! Zor. E esse rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele estava na sua cama dormindo, quando de repente, Leleca, ele teve um sonho. Só que o sonho do Nabucodonosor foi um sonho tão diferente e um sonho tão complicado que ele ficou intrigado com esse sonho. Foi. E quando ele acordou, Guto, ele não conseguia lembrar do sonho, mas ele sabia que o sonho tinha deixado ele muito intrigado. Eu também, tia. Sabia que já aconteceu que uma vez eu sonhei? Foi Aí o mesmo? sonho foi muito legal. Foi mesmo, Foi. Guto? Sabe o que aconteceu, tia? Hum. Eu também não sei, tia. Eu esqueci. Ah, Guto! não é, Leleca. O Guto sonha e esquece, pois fez igual o Nabucodonosor. Ele sonhou, mas ele não lembrava mais daquele sonho, mas aquele sonho estava deixando ele muito chateado, intrigado. E sabe o que ele fez, Leleca? Ok. O que foi que ele fez? Ele ficou tão intrigado com aquele sonho que ele mandou chamar os astrólogos, os sábios, os videntes de toda aquela cidade, porque ele queria que aqueles homens adivinhassem o sonho que ele tinha tido, sabia? Isso é muito difícil, não é? Pois, Leleca, o rei Nabucodonosor, Oi, olha, como é o nome? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Pois é, esse rei mesmo, Nabucodonosor. Donosor, ele mandou chamar todos os sábios, os astrólogos, os videntes daquele lugar para poder falar para ele o sonho que ele tinha sonhado e também da interpretação do sonho. Mas, tia, ele nem lembrava do sonho, tia. Mas esse rei, ele queria saber o sonho que ele tinha sonhado, que ele não lembrava mais, Leleca. Meu Deus, isso é muito difícil. Isso mesmo, Eu disse assim, eu não sei. isso mesmo, Se você não crianças. sabe, eu vou saber. Pois é, e ele ainda queria que dissesse o significado do seu sonho. Meu Deus mesmo. E aí vieram aqueles homens ali e o rei, olha, anda logo. Vocês estão querendo me enrolar. Vocês estão querendo me enrolar. Eu quero. Assim, bravo, é? Ele era bravo, porque ele queria que fosse resolvido. Ele queria que eles falassem o sonho que ele tinha sonhado. Meu Deus. Tá vendo, Leleca? Tá vendo, crianças? Ele estava pedindo uma coisa impossível. Pois não é? E ali
Eu vou ler aqui até um versículo para as crianças. Esses homens chegaram lá e falaram, ó rei, vive eternamente. Tá escrito em Daniel, capítulo 2 e no versículo 4, Leleca. Daniel 2, 4. Isso, criança. O que tem lá, Ó tia? rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Porque eles pensavam que o rei ia contar o sonho, Leleca. Mas o rei ia contar? Não, que ele não sabia, né? Pois é. Ele tinha esquecido o sonho, ele não ia contar o sonho. E ali, no versículo 6, no versículo 5 e 6, o rei disse, ó, o que foi me tem escapado. Ou seja, o que eu sonhei, não me lembro mais. Meu Deus, ele esqueceu. E esqueceu. Se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, vocês vão ser despedaçados. Socorro. E as vossas casas serão feitas um monturo. Ele estava muito zangado, criança. Meu Deus! Demais. E ele queria que fosse resolvido. E agora, tia? E ali, aqueles homens ficaram com aquela sentença. Porque ele sentenciou. Se vocês não descobrirem o sonho que eu sonhei, e se vocês não falarem a interpretação desse sonho, vocês irão Isso, Leleca, vocês irão morrer. E ali, os sábios, os astrólogos, os videntes, eles pegaram e saíram muito preocupados e o rei lá ficou. Agora a tia queria fazer uma perguntinha aqui. Leleca e Guto, vocês sabem o que é vidente? Eu sei, tia, eu já fui uma vez. O quê? Ele viu meu dente, tia. Ele tirou, ele disse que eu legal. tava com cárie, tia. Legal. Não é o vidente? Que vidente, né? É, Mamãe esse fala aí que vê o dentista dente, nome dele. Esse aí é o dentista que vê o dente, né, Hugo? Guto é uma onda, viu? É uma onda. Ele é uma onda. Mas vidente, crianças, são pessoas que ficam adivinhando. Mas Então eu Mas não fui pra isso não, tia. a Não fui pra Bíblia isso, não. diz Eu que não é que Deus não se agrada de adivinhadores. Muito bem. Mas nem eles, nem os adivinhadores que foram até o rei Nabucodonosor, nem eles conseguiram saber o sonho do rei Nabucodonosor e nem interpretar. Não ia mesmo, não. Porque Mas- essas coisas não é de Deus, não. É, não é Mas de Deus não, tia. Leleca, lá havia um rapazinho que vocês já sabem quem é. Quem é ele? Quem, tia? Quem é? Hugo. E Leleca, vocês esqueceram? É o Daniel. Isso, o Daniel, Leleca. Quando fala Oh. desse rei aí, eu lembro logo do Daniel. Daniel. E os amigos dele, né? E os amigos de Daniel. Misael, Azarias. Quando o capitão ficou sabendo, o rei deu decreto e o capitão saiu pelaquela cidade dizendo que todos eles iam morrer se não falasse qual foi o sonho do rei e desse o significado do sonho. Ele ia matar o Daniel. E Daniel Era, tia. era Daniel, Azarias, olha, Daniel, Azarias, Azarias. Misael, Misael. Eu também esqueci o nome dele, tia. Qual o nome dele? e Ananias. Ananias. Isso! E Ananias. Os três amigos de Daniel. E o Daniel, eles também eram os sábios, não eram? Era, tia. Ele era assim. E eram sábios. Então eles também estavam dentro da sentença. O rei ia também matar Daniel e seus amigos, não era, Leleca? Não tem que matar Daniel e os amigos dele, não. É, tia, não pode não. Mas Daniel era um rapaz muito sábio, Leleca. Cheio de sabedoria, um rapaz obediente à palavra de Deus. E ali ele foi muito prudente, muito sábio. Ele chegou até aquele capitão. Daniel foi até o capitão e ele falou: senhor capitão, houve um decreto para matar todos os sábios.
mas eu queria pedir um tempo, porque eu vou falar com o Senhor, vou falar com Deus. Olha aí. E é lá, o Deus que eu sirvo, ele vai me dar a interpretação e ele também vai me dar o significado. Eu queria que você falasse com o rei, porque eu quero falar com o rei. Ajeita aí um momentozinho para poder que eu fale com o rei, tá bom? E ali, lá foi o capitão conversar com o rei sobre o que Daniel havia falado. E Daniel foi muito sábio, porque aquele homem era o capitão da guarda. Muito bem. Daniel pegou e o capitão falou com o rei e o rei permitiu que Daniel entrasse para falar com o rei. Guto e Leleca. Lá foi Daniel e ele não teve medo, sabia, Leleca e Guto? Ele não teve medo. Corajoso, É Daniel. sim. Eu queria saber, você teria medo, Guto, de falar com o rei? Um rei que tem uma coroa, você teria medo, criança, de falar com o rei? Eu acho que sim, tia. Pois E é. esse rei, tia, também, porque Porque ele ele era era- coisa difícil, É, né, tia, ele é meio... Era, porque o rei estava um Melhor. pouquinho aborrecido. Você ia falar com ele, Leleca? Não queria não conversar com ele, não. E vocês, crianças? Mas olha, Daniel, ele não teve medo. Ele foi até lá falar com o rei Nabucodonosor e ele chegou e falou com o rei: olha, senhor rei. O rei falou, ele falou: senhor rei, eu peço ao senhor um tempinho. Me dê um tempo, porque eu vou orar junto com os meus amigos e o Deus que eu sirvo, com certeza, ele irá me revelar o sonho que o senhor teve e ele irá também me dar o significado do seu sonho. E o rei ficou ali espantado, porque os sábios haviam falado para o rei que era uma coisa muito difícil, que o que o rei queria, somente os deuses podiam saber. Mas Daniel falou: olha, o Deus que eu sirvo vai me revelar e ainda vai dizer o que significa. E ali, Daniel saiu da presença do rei e foi até os amigos dele e disse para Ananias, para Misael e para Azarias: olha, meus amigos, nós vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus. Hein, Leleca? Ele foi orar, foi, tia. Foram orar. Por isso que o nosso Deus quer que cada criança ora, não é, Guto? É sim, tia. Não é, Leleca? É sim, ele tinha certeza, né, tia? Ele tinha certeza, porque Daniel sabia o Deus que ele servia. Daniel servia um Deus que fala, que escuta, É verdade. não é? sim. Um Deus que responde às orações. Sim. E ali, eles ficaram ali orando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, Leleca, para que Deus falasse, mostrasse o sonho e também mostrasse o significado. Misericórdia. E sabe o que aconteceu, Guto e Leleca? O que, tia? O que vocês acham que aconteceu, hein? Eu quero saber, tia, eu quero saber. Deus respondeu às orações. E Deus mostrou para Daniel. Deus mostrou, revelou. O sonho, tia? Mostrou Isso o sonho. mesmo, O Guto. sonho do rei. Isso mesmo, Que o rei Guto. tinha esquecido. Isso. Daniel Olha, soube o que era. isso. Só Deus pode fazer isso. É verdade, é verdade. Tia, Só ninguém Deus. tem noção, tia. Só O negócio Deus. desse é muito difícil, Porque o sonho, quem é que tinha tido o sonho, Leleca? Rei. O rei, não foi, Guto? Foi. Como é que a gente vai saber um sonho que outra pessoa teve? Tem como saber? Tem não, tia. Como é que eu vou saber o que as- a pessoa está as- pensando? Ainda mais o que ela falou de olho fechado e Isso. dormindo. É. Não tem como Às saber. vezes eu não sei nem o que eu sonhei. Pois é. Mas o Deus de Daniel é o Deus que revela o oculto e também o escondido. E ali mostrou para Daniel. E Daniel ficou tão feliz, crianças, tão feliz. Eu também ficaria.
que Daniel, quando teve ali aquela revelação, Daniel, ele agradeceu ao Senhor, ele e seus amigos, e ele fez uma oração dizendo assim: seja bendito, está escrita essa palavra no livro de Daniel. Vamos falar Daniel? Daniel, Capítulo 2 capítulo 2, e o versículo 20. versículo 20. Está escrito assim: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Glória a Deus. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e ele também estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, Leleca. Ele é poderoso. Muito poderoso. Isso mesmo, crianças. O Deus de Daniel é um Deus poderoso. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele, crianças, que coisa linda, com ele mora a luz. A luz. Quem é que mora com o Deus de Daniel? A luz. Com ele mora a luz. Então tudo que está em... Linda aqui. Não é, Leleca? Com ele mora a... Luz. Tá vendo? E ali, Deus deu a interpretação a Daniel. Louvado seja Deus. E ali Daniel Eu tô querendo saber. Daniel ali ele ficou feliz. Por quê? Porque quando Daniel pediu ao Senhor para Deus mostrar a ele o sonho, o significado do sonho, Daniel não estava pensando só nele não, né, Leleca? Não é? É sim. Tava não. Ele também estava pensando em todos aqueles outros sábios que foram lá. Aqueles adivinhadores, aqueles astrólogos, porque nenhum deles conseguiram saber o sonho nem o significado. Então, Daniel, ele queria salvar só a pele dele, era, Leleca? Não. Não. Ele é homem de Deus, né, tia? Isso, não queria salvar só a pele dele, não. Ele estava pensando nele, nos amigos dele e em todos os sábios dali daquele lugar, não era? E ali foi Daniel. Daniel foi lá falar com o rei e ele chegou, está escrito na palavra de Deus, no capítulo 2 de Daniel, crianças. Quando Daniel chegou lá, ele falou assim, na presença do rei, ele disse: pois Leleca e Guto, vocês sabiam o que aconteceu? Não. Que, Tia, tia? conta. Quando ele chegou, Daniel chegou perante o rei e Daniel falou assim, está escrito na palavra de Deus, no capítulo 2 de Daniel e no versículo 27 que diz assim, Daniel ele chegou na presença do rei e disse desse jeito, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir, ó rei. Ninguém. Tá vendo, não é Leleca? mesmo, não. Nenhum deles podem descobrir. Mas ele disse, mas há um Deus nos céus, o sim, qual é revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Ei, tia, eu tô aprendendo que Deus revela os segredos. Isso, Leleca, Deus revela os verdade. segredos. Não sabia não, tô sabendo agora. E ali Deus falou com Daniel, que Deus estava falando dessas visões que o rei Nabucodonosor havia tido. E tinha, crianças, um significado. E ele começou aqui a mostrar o significado. Ele tinha sonhado... Tia, o que foi que ele sonhou, tia? Por favor, Crianças, diz pra mim. Você quer saber mesmo, Eu Leleca? quero saber. Tu quer saber, Guto? Quero sim, tia. Crianças, Será que esse homem sonhou? Daniel falou, olha o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor. É Você falou esse com mesmo. isso aqui, É,
frente com uma grande estátua, crianças. Meu Deus. Tá vendo? Tô vendo, tia, tô vendo. E essa Tá bem estátua grandona. tinha a cabeça dela, Ah, era de ouro. de ouro, tia. Sim, ouro. É igual aqui, ó. Vou até botar aqui, igual a aliança da tia Ana Lúcia, ó. Ouro igual a aliança, né? Isso, Leleca, olha. Só que o na cabeça ouro, toda, né? Na cabeça toda de ouro. Uma estátua com a cabeça toda de ouro. Ela feia, viu? E olha, crianças, aqui pelo peito dele e os braços dele era feito de prata, criança. De prata, tia. Isso, Hugo. Olha, a tia Ana Lúcia até trouxe, olha aqui, olha, Leleca. Lindo que é prata. Até trouxe aqui prata, para vocês saberem o que é a prata. Tá vendo? E ali, olha, essa outra parte aqui dele, do ventre e as coxas dele, era feita de bronze, De bronze? Guto. Isso, Oxi. Guto. Como é bronze, tia? Bronze, a tia Ana Lúcia Mostra. trouxe aqui, ó, uma colher de bronze. Bronze é um amarelo meio rosinha, né, tia? É, olha, É igual os da medalha, né, tia? Quando a gente... Medalha de bronze. É. tem também a medalha de bronze e tem a de ouro. E Da a de prata cabeça, também, ó. né? Também. Olha, eu trouxe até uma aqui, ó. Essa aqui é de ouro, com a cabeça de Nabucodonosor. A tia ganhou Do ouro, sonho, olha né, só. tia? Da estátua do sonho, né? Isso. Ah, que mais, tia? E Que mais? ali, tava ali Ah. as E a pernas de Senhor? Nabucodonosor. Era de ferro, criança. Que negócio Da misturado, tia. estátua dele, né? Isso, sonhou, né? Leleca. A estátua que ele sonhou. Isso, porque a tia tá vendo o rei Nabucodonosor e falou Nabucodonosor, mas as pernas da estátua eram de ferro. Que coisa misturada, É, Guto. muito misturado. Olha só. E É os... porque acabou o dinheiro pra fazer o resto de ouro, foi? Pois Tá não é, Guto? aparecendo, Pois não né? é, Guto? Tá De aparecendo. ouro, de Tá... prata, de bronze, de ferro. Pois não é, E os Leleca? pés dela? E os pés, Guto, era feito de mistura de barro com ferro. Olha que barro. Meu Deus. Acabou o dinheiro mesmo, né, tia? Acabou Aí ficou tudo, feio. tia. Nossa, Acabou de tá bom. noite, começou ouro, foi pra prata, Isso. foi pro bronze, depois foi pro ferro. peraí, Isso, Acabou criança. no Isso, barro, criança. foi, tia. Pois E não é? isso aí? Ô, tia, e o que isso significa? Pois não é? E ali Daniel ia falar agora o significado. Agora imagine. Tia, mas só de ver que ele tinha sabido do sonho, Pois já não é? grande isso aí, Já né, é grande criança, sabia do sonho. Verdade. O sonho que ele havia sonhado. E Meu ali, Deus. E que sonho feio, né? e ali, É verdade, criança, feio mesmo. cada parte tinha um significado. E a tia Ana Lúcia agora vai ler na palavra do Senhor, Leleca. Na Bíblia. Pra gente saber, na Bíblia. Na Bíblia. Nós vamos saber o significado que Deus mostrou para Daniel. Vixe, diz aí. Eita. Olha o que ele falou. Então, as pernas de ferro e os pés, né, de ferro e de barro. Aí Daniel falou que o rei Nabucodonosor estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, mas não tinha mão. Não tinha mão. Eita, Não uma tinha mão. pedra Isso. cortada. Mas não teve mão nenhuma que cortou ela. Mas essa pedra, ela foi cortada sem mão, feriu a estátua, olha, feriu a estátua, Eita, Jesus. feriu a estátua, olha. A estátua foi ferida. A pedra feriu a estátua Oh, que pedra poderosa, hein? É. nos pés da estátua, crianças. Feriu ela E os nos pés pés de bronze, dela. né? Ou de bronze, de barro, né? menino. Aí E caiu, o foi... barro e o ferro que estava nos pés foi todo esmiuçado. Esmiuçado quer dizer... Vocês sabem o que quer dizer esmiuçado? Eu não sei não. O que é, tia? Como virasse
pó. Foi todo Virou destruído, pó. esmiuçado, ficou bem esmagalhado. Ficou só os bagaços. Foi? Isso, Guto, isso mesmo. Acabou-se. Acabou-se essa grandeza toda dela, né? E aí, a Bíblia está falando aqui, o que aconteceu? Então, foi juntando, né? Foi tudo sendo esmiuçado. Tudo foi Começou aqui, ó. destruído. Isso, começou pelos pés. Esmiuçou o ferro Acabou. e o barro que estava nos pés. Aí depois esmiuçou o ferro das pernas. Ah, quebrou. Esmiuçou o cobre, esmiuçou a prata, Quebrou. não é? Esmiuçou o cobre e a prata e depois a cabeça era feita de quê? De ouro. Esmiuçou a cabeça também, criança. Quebrou tudo. Meu Deus. E fez tudo como se fosse um pó. E que o vento vem e faz o quê? Isso, Lelé, que o vento leva. Vento leve. E não se achou lugar algum para nenhum deles. Acabou. Tudo isso acabou. E fez um grande monte e encheu toda a terra. Ah, e a pedra? E a pedra, ele vai continuar explicando, Daniel vai continuar explicando o sonho. continua, E ele continua. diz: este é o sonho, também a interpretação. E ele vai falar quem é a pedra, criança. Quem é? No versículo 37, Ah, a palavra de Deus fala: tu, ó reis, és rei dos reis. E ele fala, Daniel falou: olha, rei, você é rei, porque foi o Senhor que colocou você para ser rei mesmo? e tomar conta de todos esses homens e todos esses reinos. Foi sim. Foi Não sim. foi? Foi sim. E ali, crianças, falou que Daniel falou: olha, Deus deu a você o poder de dominar sobre todas as pessoas nesse reino, sobre todos os animais. Mas disse que haveria, depois do reino dele, que ele era a cabeça, que era o ouro, depois do reino desse, viria outro reino, criança. Quer dizer que o significado dessa cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor? Isso, Leleca, criança. E que a parte de baixo, que era de prata, era outra pessoa. Era outro reino. Outro rei que viria. Isso mesmo, Guto. Ah, entendi. Pois, Guto, você tá acertando tanto que a tia Ana Lúcia... esperto. Eu vou aqui presentear você com essa medalha, tá bom? Ganhou uma medalha, porque ele tá prestando atenção na história, Guto. Meu primo é inteligente. Olha, e ali ele continuou falando, olha, depois de ti se levantará outro reino, só que esse reino ia ser inferior, porque quem é mais? O ouro ou a prata? É o ouro. O ouro não é mais? Pois é, por isso que Daniel falou, olha, o seu reino representa o ouro, mas depois do teu reino vai vir um reino bem pouco abaixo de você, que vai ser esse de prata aí, significa um reino inferior. E depois desse reino, crianças, vai vir outro reino, Mais inferior ainda, né? que é de bronze, crianças. E ali ele continuou falando. Então vem, O- o outro também vem outro inferior. E isso, qual era o... De ferro. Isso, e depois viria É outro. uma medalha, eu quero também. Oh, meu Deus. Aí eu vou ficar devendo a Leleca. Ai, tudo bem, fica devendo Porque eu cobro. eu vou A ter... gente divide, né? A gente divide. Tudo bem. Porque a tia Ana Lu só trouxe uma medalha. Mas aí, na próxima história, a outra tia vai dar outra medalha pra Leleca. Tá bom? Não é isso? Assim que eu quero. É sim. Não é curto. Não é isso, Leleca? É sim. Pois é. E ali, Daniel continuou explicando que depois do reino de bronze ia haver outro reino mais inferior de ferro. E depois do ferro, e também vinha outro... De barro e de ferro. Agora eu vou saber tudo, né, Guto? Isso, Leleca. E aí, olha o que está escrito aqui na palavra de Deus, no versículo 41. E quanto ao que viste nos pés e
artélios, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Isso será um reino dividido, Leleca. Dividido. Isso, Mas um reino dividido é mais fraco, né? isso. É bem fraco. Ele Por isso que minha mãe fala que a gente não pode brigar, porque se a gente ficar dividido é ruim. Isso, Guto, isso Você mesmo. é tão inteligente. Pois não é, Leleca, que vocês são irmãs, vocês não podem ficar divididos, não é isso mesmo? Não pode não. Guto. Ah. Guto, tudo bem que tu ganhou a medalha, tá bom? Tu Tá bom. divide comigo, né, Guto? Divide sim. Isso, tá vendo? bom, Tá ganhando vendo? Não, a medalha do meu irmão é minha também. Tá vendo, É verdade. crianças? Tá vendo? É. Porque um reino dividido, ele não vai subsistir. Ele vai ser destruído. E ali, Daniel continuou falando aqui no versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro que estava nos pés, né? Aí Daniel falou, com semente humana, mas não se ligarão um no outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então vai ter o quê? Vai ter dois reinos que não vão Se misturar. se misturar. Por isso que é barro e ferro. Entendi. Entendeu? Ah. E ali... Igual o Guto disse, né? Pode ser que até elas briguem, né, tia? Isso. E ali no versículo 44, a palavra de Deus fala, mas nos dias desses reis, esses reis que a gente está falando, a cabeça era feita de... Ouro. Quem era? era? Nabucodonosor. Isso! E esses outros reis que viriam, o de prata, o de bronze, o de ferro, o de barro. Olha o que Daniel falou. Que foi? Que nesses dias, o dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, Leleca. Eita, que reino é? E esse reino será estabelecido, Leleca, para sempre, criança. Para sempre! Para sempre. Eu acho que eu tô quase sabendo que reino é esse. Glória a Deus. Eu acho que as crianças também já estão sabendo, Leleca. E ali, no versículo 45, a palavra de Deus fala assim, ó. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e ela esmiuçou. Essa pedra esmiuçou o quê? Vamos voltar? Vamos lembrar? O ferro, o cobre, o barro, a prata e... O ouro. Pois vamos falar de novo para as crianças aprenderem. A pedra esmiuçou o quê? O Ferro e barro. o ferro, O ferro, Ferro. o cobre, O cobre. o barro, O barro. a prata prata. e E... o O... ouro. Isso mesmo. essa pedra é poderosa. Essa pedra é poderosa, crianças. E ali, essa pedra representa o reino do Deus a que nós servimos. O reino representa Jesus. Cristo. Isso. O reino do nosso Deus, que vai durar para Sempre. essa pedra forte, a pedra angular, crianças. E ali Daniel falou, é certo, disse desse jeito, grande é, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. O sonho é certo, ou seja, o sonho é verdadeiro. E a interpretação é Tá vendo? Então, quem deu esse sonho? Quem é que tinha falado com o rei Nabucodonosor, hein, Leleca? Foi Deus. Foi Deus que tinha falado com E Nabucodonosor. Deus sabe tudo. O mesmo Deus que deu o sonho para o rei Nabucodonosor, somente ele sabia a interpretação do... Sonho. Tá vendo? Ninguém ia saber. Mas- Só ele podia ter dito a Daniel. É. E a cara desse. Tá vendo? Gente, Agora, por que Daniel conseguiu saber? Por que Deus compartilhou esse sonho com Daniel? Por quê, tia? Porque Daniel era um rapaz que buscava ao
Senhor. Ele buscava. E como é que a gente busca, Leleca, o Senhor? Você sabe? Como, tia? Orando. Orando, tia. Também lendo a sua Palavra, né? palavra. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, aí o nosso Pai, ele começa a falar com a gente. Não é, Leleca? Sim, tia, quer dizer que se eu orar e eu perguntar uma coisa pra Deus, ele vai me responder, né, tia? Vai, Leleca. É. Vai. Se Tá eu vendo, não criança? entender, aí ele me explica, né, tia? Ele explica, criança. Se eu sonhar uma coisa assim, eu vou dizer, Senhor, o que eu tô sonhando? Ele vai me dizer, não vai? Isso. Por isso que a gente, cada criança como o Daniel, tem que ter intimidade com Deus. Ser amigo de Deus. Eu quero ser amiga de Deus. Quer ser amigo, Guto? Quero. Isso é ser amigo de Deus. Porque quando você é amigo de Deus, Deus ele fala no nosso coraçãozinho. Oh, Deus fala comigo. Isso. Por isso que Deus falou com Daniel. Porque Daniel foi falar com Deus. Como é que Deus vai falar com as criancinhas se as criancinhas não falar com? Deus, não faz Pois isso, é. não tem que falar. Tem que falar todo dia, tem que orar, falar com Deus. E ali Deus falou com Daniel. Então, Deus ali, aquele sonho, foi uma grande revelação de Deus. Foi sim. Nenhum Verdade. astrólogo, nenhum adivinhador, nenhum Deus deles podia saber esse sonho. Só o Deus de Porque verdade, só né, o Deus tia? verdadeiro, Leleca. Isso mesmo. O Deus de Daniel que compartilhou, crianças, esse sonho. Porque Daniel era um rapaz, como vocês já escutaram, não é, Leleca, nas outras histórias? Sim. Era um rapaz separado, não era, Leleca? Era um rapaz diferente, não era? Era. Não era, Leleca? Era assim. Pois é. Era um rapaz diferente, crianças, porque ele orava e ele buscava a Deus. E ali, o que aconteceu? O rei falou para Daniel, que ficou tão admirado, e o rei falou assim: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, Daniel. É sim. E é o Senhor dos reis. É verdade. E o revelador dos segredos. Ele revela os segredos. É Pois sim. pudeste revelar esse segredo. Oh, Deus Amém. Está escrito lá no versículo 48 Eita. do capítulo 2 de Daniel. Deus é grande. Crianças, isso é maravilhoso. É sim. O próprio rei, um rei que não conhecia a Deus. Um rei que não sabia quem era Deus. Mas ele agora ficou conhecendo Deus a partir de quem, hein, Leleca? De Daniel. Que coisa linda, crianças. Não é, Guto? É sim, tia. O comportamento de Daniel, a forma que Daniel vivia, ele buscava ao Senhor, ele orava. E através de Daniel, o rei conheceu a quem, Leleca? Ah, Deus. Ele ficou sabendo que o Deus verdadeiro era o Deus de... Daniel. Que também, crianças, é o nosso Deus. Tá vendo? E ali, o que aconteceu? Aquele rei nomeou Daniel. Ele passou a ser governador, crianças. Ali, ele ficou num cargo muito importante, não foi? Não é, Leleca? Leleca ali, ele ganhou, sabe o quê, ó? Vou botar até aqui no seu dedo, porque eu coloquei lá. Eu coloquei de também, viu, Guto? Que Olha, é irmão, de amigo. Tá vendo? O Guto ganhou a medalha, mas a Leleca ganhou também Anel. Ai, fiquei feliz. um anel, Leleca. Isso, viu, Guto? Tá vendo? Ai, Guto, que bom. Tá Guto, vendo? É bom pedir as coisas de Deus, né, tia? Como a Leleca tá com o anel, como o Daniel, porque o governador, ele era importante, então ele tinha um anel de governador também, crianças. Todos os amigos de Daniel também foram honrados. Daniel foi honrado e os amigos de Daniel também foram honrados. Porque o nome do Senhor ali foi o quê?
Glorificado, tia. O nome do Senhor foi glorificado. Glorificado, aleluia. Crianças, vocês viram o que Deus fez na vida de Daniel? Pois é, agora nós vamos. Né, Leleca? Nós vamos agora aqui convidar você, criança, que ainda não conhece o Deus de Daniel. Você quer conhecer o Deus de Daniel? Porque o Deus de Daniel, ele quer entrar no seu coração. A pedra angular, que é Jesus, ele quer viver na sua vida. Então, a criancinha que já conhece a Jesus, que já fez essa oração, ela só vai agora, junto com a tia Ana Lúcia também, orar, agradecendo porque já tem a Jesus. Mas a criancinha que ainda não chamou Jesus para morar no seu coração, agora você vai convidar. Vamos lá? Convide agora, crianças. Vamos? Paizinho, eu quero te agradecer por essa palavra, por saber que o Deus de Daniel deu tanta sabedoria a esse menino, Senhor. Paizinho, eu quero te convidar para morar dentro do meu coração, para me dar sabedoria, para me dar também inteligência. Ah, Jesus, mora no meu coração, te convido. Vem morar no meu coração. Fica comigo, para que eu tenha sabedoria lá na minha casa, na escola. Paizinho, escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, crianças, nós vamos agora fazer uma oração por agradecer por tudo que Deus fez aqui. Não é, Leleca? Sim. Não é, Guto? Sim. E eu quero agradecer, tá bom? Vamos agradecer? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por cada uma dessas criancinhas que ouviram, Senhor, essa história bíblica, Pai, que mostra o exemplo de um rapaz chamado Daniel, que o Senhor deu tanta sabedoria e o Senhor revelou a ele o escondido e o oculto. Senhor, agora dá, Senhor, sabedoria a cada uma dessas crianças. Dá, Senhor, obediência a cada uma delas, que elas sejam como Daniel, que elas obedeçam aos seus pais, que elas sejam prudentes, que elas sejam sábias, papai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém! Oi, crianças! Aqui é a tia Sara e hoje a gente vai aprender uma música que fala sobre a soberania de Deus. Vamos lá? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tchau, tchau, gente! Eu espero que vocês tenham aprendido a música. Até o próximo vídeo! Glória a Deus! Nabucodonosor reconheceu que Deus é o único e verdadeiro Deus e por isso ele passou a amá-lo também. Então, nós vamos fazer essa linda arte que diz amando o Senhor. Para isso, você vai precisar de metade de uma folha, cola, tesoura e canetinha. Vamos lá. Com a metade da sua folha, você vai escrever amando o Senhor e depois vai decorar como você quiser. Para fazer os corações, você vai pegar
Para fazer os corações, você vai pegar folhas coloridas da sua preferência e vamos desenhar os corações. Vou pegar essa folha, dividir ao meio e desenhar o coração. Depois que eu desenhei o coração, você vai cortar. Você vai cortar 5 corações desses. E depois você vai colar as 5 partes dos corações uns nos outros, dessa forma. E vai ficar assim, todos os corações. E agora é só colar aqui no meio. Olha só como ficou bonito. Agora é a sua parte. Tchau!